Oi, gente. No vídeo de hoje é para comemorar que eu consegui bater a minha meta de dividendos esse mês de agosto, que eu tinha uma meta de conseguir R$ 1.500, tanto dos fundos imobiliários quanto das ações, e eu finalmente consegui bater essa meta. Então, o vídeo de hoje é para mostrar para vocês um pouquinho da minha carteira, como a maioria das pessoas pediram, numa live que eu fiz com o meu amigo Alex, para mostrar os meus ativos. Então, eu vou mostrar a minha rentabilidade. Vou mostrar a minha evolução desde que eu comecei a investir em julho de 2020. Vou mostrar meus primeiros proventos. Então fica até o final que você não vai se arrepender. Olá, investidores e futuros investidores, eu sou a Fernanda. Se você não é inscrito nesse canal, deixa seu like, se inscreva para acompanhar minha jornada. Aqui eu falo sobre ativos, sobre FIIs, fundos imobiliários, FIAGROS. Vou começar a falar sobre FIINFRAs também. Então, se você não quiser perder nenhum tipo de conteúdo, eu peço a sua inscrição e o seu like. Então, vamos direto ao que interessa. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha carteira. Então, aqui compartilhando com vocês, essa é a evolução do meu patrimônio desde quando eu comecei a investir em julho de 2020 até agora, setembro de 2023. A gente aqui mostra um pouquinho da constância nos aportes, reinvestir os dividendos, e aí a gente começa a ver aquela escadinha crescente que todo mundo gosta. Aqui é a composição mesmo da minha carteira, né? Eu tenho 7 ativos, 7 ações. Eu tenho, aqui no Status Invest, ele separa FIIs de FIINFRAs. Então, eu tenho 9 FIIs e 3 FIINFRAs, que representam um total de quase 51% da minha carteira. As ações representam 22%. Essa BDR é aquele pedacinho do Nubank, que quem tinha conta no Nubank acabou ganhando, eu aceitei o meu pedacinho, por isso que é só um ativo. Eu tenho 4 ativos na classe de renda fixa, que é a minha reserva de emergência, e mais 3 outros CDBs para algum objetivo meu de curto prazo, que eu costumo colocar lá. Eu tenho 5 estoques e 3 REITs, que representam um pouquinho mais de 2% na minha carteira, que ainda não é o ideal, eu quero chegar a 5% desses ativos. Então, eu ainda estou, né, trabalhando para chegar na porcentagem de distribuição que eu considero ideal para mim, dentro dos meus objetivos. Então, essas são as minhas ações, né? Eu tenho Banco do Brasil, BB Seguridade. Há pouco tempo entrou a Semin na minha carteira, agora no mês de julho, eu comprei Semin, que já representa 5% do meu patrimônio em ações. Eu tenho a Copel, tenho a Irani, tenho a Taesa e tenho a Transmissão Paulista. Nada que foge, só mostrando um pouquinho do meu racional, nada que foge do que eu sempre falo aqui lá no Instagram, que eu sou investidora de ações pagadoras de dividendos. Não necessariamente precisa ser uma blue chip, mas pode ser uma small cap, como a Irani, como a Taesa. Então, pagou dividendos e está dentro dos outras questões, dos outros quesitos que eu coloco para poder investir, então faz sentido ter na minha carteira. Então, hoje eu estou com essas 7 ações só. De fundos imobiliários, eu ainda estou com bastante, ainda não está ideal, não está a configuração ideal que eu quero. Eu ainda quero tirar alguns ativos e aumentar a posição em outros ativos. Tá? Eu tenho o AFIH, eu tenho o CPTS, que é a minha maior posição, com 15%, que eu gosto muito. Eu tenho 3 FIINFRAs, né, que é o CPTI, o IFRA11 e o CADIF. Então, aqui no Status Invest, eles colocam um separado, mas está dentro tudo da categoria de FII, então aqui essas porcentagens aqui não estão muito reais, não, tá? Então, esses são os meus fundos imobiliários. Aqui são as stocks que eu tenho, Apple. Essa aqui, Equinor, que é uma petroleira, eu ganhei ela no programa Indique Amigos na Passifólio, e aí eu gostei, comecei a estudar e acabou que eu aumentei até posição nela há pouco tempo, eu estou com 10% na minha carteira de estoques lá de fora. Eu tenho a Coca-Cola, eu tenho o setor de telecomunicações que eu não tenho aqui no Brasil, eu tenho lá fora, que é o AT&T, e tenho uma outra petroleira, que é a ExxonMobil. Eu também tenho 3 REITs, o Prologis e o Stag, são os fundos bem consolidados. O Stag é um dos maiores fundos de logística do mundo. Então, eu estudei bastante, eu fiz um curso para aprender a analisar as empresas lá fora, e aí essas são as que eu adquiri, e eu estou bem satisfeita na carteira, não penso em fazer nenhum movimento diferente desses, não. De comprar ou vender mais nenhum, não. E aqui os meus proventos, para vocês verem que no mês de agosto agora, de 2023, eu consegui bater a meta e receber R$ 1.570 em proventos, tanto dos fundos imobiliários, quanto das ações, quanto dos investimentos lá de fora. E aí, para vocês verem, gente, aqui em agosto, eu recebi R$ 98 em 2020.
que eu fiz um aporte muito grande. Quem me conhece sabe que eu tinha sido mandada embora do emprego, então eu peguei o dinheiro da minha rescisão e comecei a investir, e aí eu já fiz um aporte bem expressivo de uma vez só em fundos imobiliários. Eu vou deixar aqui a fotinho para vocês dos 4 fundos imobiliários que eu coloquei na minha carteira no começo, que foram os meus primeiros proventos. Hoje eu não tenho mais nenhum deles, eu já consegui vender, não fazia parte da minha estratégia. Na verdade, eu acho que eu nem tinha uma estratégia quando eu comecei a investir, então eles não fazem parte mais da minha carteira. Mas foram os meus primeiros proventos, né? Eu ganhei muito dinheiro com a HCTR11, eu ganhei quase R$ 5.000 só de proventos dele até o momento que eu tive ele na minha carteira, mas parou de fazer sentido, os movimentos da gestão não estavam me agradando, eu acabei saindo do fundo. E hoje eu atingi essa meta, agora em agosto. E aqui é a rentabilidade da minha carteira, né? Desde que eu comecei a investir, lá em julho de 2020 até hoje, a minha carteira está com uma porcentagem de 40% de rentabilidade. Então, ela teve os seus altos, né? E eu mantive a minha estratégia, seguindo a minha estratégia. Eu não sigo o que as pessoas falam, eu não compro ativo que agora, né, gente? Hoje, depois que eu estudei, eu compro os meus ativos que fazem sentido para mim, que eu confio na gestão, que eu gosto do trabalho da gestão. Então, eu faço uma análise muito criteriosa. A Semin, por exemplo, eu levei 6 meses estudando ela até eu entender qual era o trabalho dela, da empresa dela, e aí para ela entrar na minha carteira. Então, esse resultado é de muito estudo. Não é difícil, quem fala que é fácil não é, perdão, não é fácil, é muito difícil. Quem fala que é fácil não deve saber o que está fazendo, mas a gente consegue, sim, minimamente adquirir conhecimento com muita gente boa que tem aí hoje em dia fazendo análise e mostrando conteúdo na internet. Mas é importante você aprender minimamente a fazer o seu próprio estudo, as suas próprias análises. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo para comemorar e para mostrar para vocês, né, cumprir que eu tinha prometido que eu ia mostrar minha carteira. Deixa aqui para mim nos comentários se vocês têm algum ativo desses que eu tenho. Como é que é a carteira de vocês? Vocês têm mais pimentinhas? Você tem mais ações perenes? Como que tá a carteira de vocês? Vocês têm mais papel, mais tijolo? Né, o pessoal, assim, os amigos mais próximos brincam que eu sou a rainha do papel. Realmente, eu gosto muito de um papel, mas eu entendo a case e eu preciso que receber um pouco mais do que os tijolos pagam. Não, não é que eu não tenha tijolo, né? Eu tenho tijolo, tenho alguns tijolos que eu falo que são a base da minha carteira, que é o HGLG, por exemplo. Eu gosto muito do HGRU, eu gosto da gestão da Credit Suisse, mas eu tenho mais papel. Então, deixei para mim nos comentários como é que está distribuída a carteira de vocês, que eu quero saber. Então, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que nunca é recomendação de compra nem de venda. Isso aqui é a minha carteira, o meu racional, o meu estudo, né? Minha carteira pessoal, inclusive, que eu estou trazendo aqui para vocês pela primeira vez. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixe o seu like e se inscreva no canal. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau!